Olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão então do nosso segundo bimestre. Bom, nesse segundo bimestre, o que a gente aprendeu juntos? Então, a gente aprendeu o restante do verbo to be, do verbo ser ou estar, do inglês. No primeiro bimestre, a gente havia aprendido somente uma parte e agora a gente aprendeu então o restante. Então, é importante a gente memorizar a conjugação do verbo to be para a gente poder fazer, então, um bom desafio. Então, lembrando, né, o verbo to be a gente traduz para ser ou estar, então a gente tem que saber conjugar o verbo ser, eu sou, você é, ele é, e assim sucessivamente, e o verbo estar, eu estou, você está, ele está, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, eu preciso saber conjugar esse verbo em português para poder saber usar em inglês, tá? Então, na forma afirmativa, nós temos I am, eu sou ou eu estou, you are, você é ou você está, he ou she, que é ele ou ela, is, he is ou she is, no caso, ele é ou está, ela é ou está, it is. O it, então, lembrando, a gente usa para tudo aquilo que não for pessoa, então a gente só pode utilizar he e she para pessoas, ele e ela para pessoas. O que não for pessoa, a gente usa it. Então, it is, ele é, ou ele é ou ela está, para tudo que não for pessoa, tudo bem? We are, nós somos ou nós estamos. You are, professor, you are de novo? Sim, para a gente lembrar que o you significa tanto você quanto vocês. Então, you are pode significar tanto você é como você está, quanto vocês são ou vocês estão. E por fim, o they are, que significa eles são ou eles estão, tudo bem? A distinção entre ser pessoa ou não pessoa acontece somente no singular, somente para ele ou ela, ok? Agora, no plural, não, tá? Se eu tô falando, então, de dois meninos, são eles, they. Se eu estou falando de dois cachorros, também são eles, they. Não tem distinção, entre pessoa e não pessoa no plural. Tudo bem? Certo. Muito bem. Na forma negativa, a gente tem a inserção do not. Depois, percebam onde está o not, ok? Porque a gente não fala I not am, ok? Por exemplo, por que que eu tô falando isso? No português, a gente fala eu não sou. Aí a pessoa vai traduzir na ordem. Eu, I, não, not, sou, am. Aí já tá errado. I not am não existe, ok? Então é diferente a posição do não no verbo to be no inglês, tá bom? Então, I am not, eu não sou ou eu não estou. You are not, você não é ou você não está, e assim sucessivamente, ok? Na forma interrogativa, a gente tem a inversão. Importante, a gente não pode ignorar o ponto de interrogação, tá? Então, se eu vou perguntar, se eu afirmo, você é brasileiro, melhor dizendo, se eu afirmo, você é brasileiro, eu falo, you are Brazilian. Agora, se eu vou perguntar, eu não mudo só a entonação, que nem no português. Você é brasileiro? Eu não mudo só a entonação. Eu tenho que mudar também a forma como eu construo essa frase, ok? Então, a pergunta vai ficar, are you Brazilian? Ok? Se eu vou afirmar, ela é mexicana, por exemplo, she is Mexican. Agora, se eu vou perguntar, ela é mexicana, eu tenho que perguntar, is she Mexican? Então, eu tenho que fazer a inversão, tudo bem? E assim sucessivamente. Então, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, tudo bem? Não posso ignorar o ponto de interrogação. Aqui embaixo eu tenho as contrações, lembrando, a forma contraída é a mesma coisa que a forma completa, né? Então, I am, por exemplo, é a mesma coisa que I'm, tá? You are é a mesma coisa que you're. He is é a mesma coisa que his, ou she is é a mesma coisa que she's, e por aí vai, tudo bem? Então aqui tem as formas contraídas, I'm, your, his, she's, it's, we're, your de novo e there. A contração da negativa existe somente para o are e o is, tudo bem? Então, aren't e isn't, tá bom? Então, you aren't, he isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Eu só coloquei o I'm not aqui, porque a gente pode utilizar a contração da afirmativa junto com o not, que não tem problema, tudo bem? Mas aí a contração da negativa só existe para o are. Então, olha lá, are not vira aren't, you is not, cadê? Aqui, is not vira
o isn't, tá? Então, tanto faz utilizar a forma completa ou a forma contraída, não tem diferença. Eu posso dizer I am Brazilian ou I'm Brazilian, não tem diferença. Eu posso dizer he is not at home, ele não está em casa, ou he isn't at home, que significa a mesma coisa, tudo bem? Então é importante a gente memorizar as contrações também. Exemplos. She is my mother, ou então she is my mother, que significa a mesma coisa na forma contraída. Ela é a minha mãe. She is not my mother, que é a mesma coisa que she isn't my mother, então na forma negativa. Se for uma pergunta, is she your mother? Então ela é a sua mãe? Então na pergunta a gente tem a inversão. He is my uncle ou he is my uncle na forma contraída. He is not my uncle ou he isn't my uncle na forma contraída. Então ele é meu tio, ele não é meu tio. Se for uma pergunta, is he your uncle? Ele é o seu tio? Então rola a inversão, tudo bem? They are his parents, ou they're his parents. They are not his parents, ou they aren't his parents. Então, de um lado a forma completa, de um lado a forma contraída. Então, essa frase significa: esses são, perdão, melhor dizendo, eles são os pais dele. Então, lembrando que parents não é pais, tá bom? Ou, perdão, que parents não é parentes, desculpa. E que parents é pais, tá bom? Então, they are his parents. Ou simplesmente they're his parents. Eles não são os pais dele, tá? Então, they are not his parents, they aren't his parents, tanto faz. Na pergunta, are they his parents? Então tem a inversão, tudo bem? Eles são os pais deles? Eles são os pais dele, melhor dizendo. Depois a gente aprendeu sobre os possessivos, tá? Então, no bimestre passado a gente já tinha visto o my, o your, e esse bimestre a gente viu o restante dos possessivos. Também vai ser necessário memorizar para esse desafio, tá? Então, o my, que pode ser o meu, minha, meus e minhas. O your, que pode ser o teu, tua, teus e tuas. O his, dele, para pessoas. O her, dela, para pessoas. E o its, que pode ser dele ou dela, tá? Não sendo pessoas, tá bom? O or, que é o nosso, nossa, nossos e nossas. O your, coloquei duas vezes também, que pode ser para o singular ou para o plural, de vocês. E o their, que é o deles ou delas. Então aqui acontece a mesma coisa que a gente distingue aqui nos pronomes. Então eu distingo dele e ele, perdão, ele e ela para pessoas e ele e ela para animais. Então, he, she, it. Aqui nos possessivos é a mesma coisa. His e her para pessoas, its para o que não for pessoa. Tudo bem? E aí, consultar exemplos no caderno, que se eu for falar dos exemplos aqui, vai ficar muito extenso esse vídeo, tá bom? Então, vocês precisam ir lá no caderno de vocês, isso é importante. Não, não deixe de consultar os exemplos, porque na prova eu vou pedir frases completas. Aqui estão as palavras soltas. Então vocês têm exemplos de frase no caderno, tudo bem? Então, consultem lá a parte de possessivos para complementar o estudo. Não deixem de fazer isso. Isso é importante. Então, vamos lá. A gente também aprendeu a utilizar o apóstrofo S ou off para demonstrar posse, tá? Então, olha lá, por exemplo, Paula's dog, o cachorro da Paula. A gente lê isso aqui, né, entre aspas, de trás para frente, cachorro da Paula. My mother's sister. Então, lendo de trás para frente, a irmã da minha mãe. My mother's sisters. Então, as irmãs da minha mãe. Cuidado com singular e plural. Muito cuidado com singular e plural, tudo bem? Ó, sister é singular, sisters é plural. A gente tem que olhar o S no final da palavra, tá bom? Isso é importante. Mark's grandparents. Então, lembrando, parents é pais, grandparents, avós. Então, lendo de trás para frente, os avós de Mark, tá? A gente também pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais parecida com o português, tá? Usando o of. Olha lá, então, the name of my brother is Marcus. Então, o nome do meu irmão é Marcos. Aqui tá na mesma ordem do português. The name of the dog is John. Então, o nome do cachorro é John, ok? Então, a gente pode fazer também numa ordem parecida com a do português, utilizando aí o of, tá bom? Muito bem, tem mais exemplos no caderno disso aqui também. A gente fez exercício, né? Importante vocês consultarem o material de vocês. Vocabulário, family members. Então a gente aprendeu também os membros da família. Tá? Aqui não tem muita dica. Aqui a gente memorizar mesmo o que as palavras significam, tá bom?
Então, mother, mãe, father, pai, parents, não é parentes, é pais, cuidado, falso cognato. Brother, irmão, sister, irmã, siblings. Quando a gente tem, seria o neutro para irmãos. Lembrando que brothers no plural são apenas irmãos homens. Sisters no plural são apenas irmãs mulheres. Agora, quando a gente tem irmão e irmã junto no mesmo plural, juntos, melhor dizendo, no mesmo plural, a gente tem a palavra siblings, ok? Son, filho, daughter, filha, grandmother, perdão, grandmother, avó, grandfather, avô, grandparents, parentes, grandson, neto, granddaughter, neta, uncle, tio, aunt, tia, husband, marido, wife, mulher ou esposa no caso, nephew, sobrinho, niece, sobrinha e cousin, primo ou prima. Tudo bem? Então aqui não tem muito o que fazer. Aqui é memorizar essas palavrinhas mesmo para poder utilizar no desafio, tá bom? Vamos lá. Vocabulário de dias da semana, então os days of the week. Então lembrando que days of the week e weekdays são coisas diferentes, tá bom? Days of the week são todos os 7, são os dias da semana. Weekdays são os dias de semana, então de segunda a sexta. Tem diferença então entre Days of the Week e Weekdays, tudo bem? Não é a mesma coisa. Então, quais são os Days of the Week? Sunday, o domingo, então a semana começa no domingo. Monday, segunda. Tuesday, terça. Wednesday, quarta. Thursday, quinta. Friday, sexta. E Saturday, sábado. Os weekdays, então, os dias de segunda a sexta, então de Monday até Friday. E o weekend, o fim de semana, Saturday, Sunday. Tá? Por fim, o vocabulário de school subjects, disciplinas escolares, as matérias da escola, tá bom? Então a gente começa aqui pelo melhor de todos, English, né? E a gente deixa o pior lá em último, tá bom? Não fala pro professor Vaz que eu disse isso, tá bom? Tô brincando. Vamos lá. Então, English, inglês, math, matemática, português, português, geography, geografia, science, ciências, robotics, robótica, art, artes, history, história, life project, então projeto de vida ou o que você segue aqui na escola, o OPE, writing, redação e physical education, que pode ser abreviado como PE. Tudo bem? Então é importante a gente memorizar também aí os school subjects para esse desafio, tá bom? Tem bastante informação nesse vídeo, tá? Então eu recomendo que vocês façam as anotações de vocês, que assistam a esse vídeo mais de uma vez, tá? Não tá muito simples o conteúdo, tá bom? Mas é o conteúdo que a gente tinha aí na nossa apostila para esse bimestre. Eu tentei facilitar o máximo possível, tá bom? Mas aí é importante também que vocês estudem. O fato de eu ter facilitado não quer dizer que vocês não precisam estudar para tirar uma boa nota, tá bom? Então, o tio deseja a vocês bons estudos e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar, tá bom? See you!